Olá, tudo bem? Estamos de volta com o programa Pontuando, onde hoje nós vamos pegar um dicionário crítico hermenêutico sobre as obras e os dizeres e as palavras e os contextos em que trabalha o filósofo Zygmunt Bauman. Um dos livros dele é O Medo Líquido. Eu hoje ia falar do mal líquido, que bem nos mostra o motivo do medo. Esse Medo Líquido é um outro livro, e o Mal Líquido é o livro atual que eu estou com ele em mãos. Eu vou dar a opção de falar do medo líquido, primeiro por causa da modernidade líquida, que ele contrapõe à modernidade sólida, e essa metáfora líquido significa uma fluidez que existe nas relações humanas, nas interações, nas confecções de tarefas, de atitudes diante da vida, nas redes, no trabalho, nas relações. Existe uma fluidez. Essa fluidez, a palavra diz pouco se a gente não eleger o contexto. Então, o medo líquido, a autora aqui, Eliette Jussara Nogueira, que é uma das publicantes aqui dentro do Dicionário Crítico Hermenêutico a respeito das obras e dos termos de Zygmunt Bauman, ela é uma das missivistas aqui. Infelizmente eu não tenho aqui em mãos o currículo dela, mas são diversos filósofos. Eu vou falar o texto que ela leu, vou dar referência, se tiver algum jeito de falar sobre a pessoa da Eliette Jussara Nogueira, eu vou falar. Bom, então no texto dela eu vou tentar lê-lo linearmente, né? Mas eu sempre faço algum tipo de observação. Eu sempre digo que as minhas observações são às vezes opiniões minhas e visões minhas do texto ou do contexto. E você pode não levá-las em consideração. Você pode não concordar comigo ou concordar. Você pode deixar seu comentário, deixa sempre o like, que isso provoca engajamento. E mesmo a respeito do texto, se você tiver algumas observâncias que você presuma que sejam adequadas de concordar ou de discordar, fique à vontade. Eu quero fazer um trabalho sério e estou elegendo pessoas que trabalham temáticas, ou que trabalham matérias, ou que trabalham estudos ou pensamentos que sejam avalizados pelos seus currículos, onde eles têm balizas, né? Mas vamos ao texto. As emoções humanas são sentimentos e afetos que expressam o complexo psíquico de cada um, aprendidas por imagem ou palavras na interação com os outros humanos. Apresentam-se acompanhadas por reações orgânicas que buscam adaptação e situações vivenciadas, podem ter reações intensas ou breves e mostram, em alguma perspectiva psicológica, uma descarga emocional. Com relação ao medo, uma das emoções humanas pode-se descrever reações como tremor, dificuldade em respirar, batimento cardíaco acelerado, sudorese nas mãos, entre outras respostas que cada indivíduo à sua maneira apresenta diante de algum tipo de perigo. De modo geral, podem ter medos objetivos, específicos e também desenvolver medos subjetivos criados pela nossa imaginação ou por associação com traumas, dependendo da história da vida individual e também de determinado contexto sócio-histórico. Jean Denominal, historiador francês, em seu estudo sobre o medo da sociedade ocidental, inicia dizendo que o medo é uma experiência humana, existente pela consciência da finitude, com um caráter múltiplo, instável, ambíguo e, em grande medida, responsável pela sobrevivência da espécie, mas também pode causar uma involução. O autor apresenta o medo na cultura ocidental com representações literárias no confronto com fatos históricos, com o objetivo de mostrar a construção social do medo da sociedade. Ela está falando do Bauman. O medo, portanto, pode ser analisado em diferentes áreas do conhecimento, psicológica, biológica, histórica e para contexto deste presente texto.
e para contexto desse presente texto, será apresentado o verbete medo líquido, porque afinal de contas isso aqui é um dicionário crítico hermenêutico de Zygmunt Bauman. Em uma perspectiva, esse medo líquido ele vem numa perspectiva sociológica dentro do conceito da modernidade líquida, já defendido, um termo cunhado por Zygmunt Bauman em uma publicação de 2001. Na análise da liquidez da sociedade atual, o sociólogo, que também parece que é filósofo, contrapõe a sociedade da modernidade do iluminismo, né, por ele identificada como sólida, quer dizer, a sociedade do iluminismo era uma sociedade do sólido, da solidez, ela queria segurança, ela queria descortinar o mundo, ela queria leis, ela queria uma civilização, entre aspas, né, com textos limpos, com coisas bonitas, organizadas, uma sociedade sob controle, vamos dizer assim. Então, ele identificava isso como sólida com um novo momento. Outros intelectuais desenvolveram também leituras desse momento da modernidade. David Harvard, por exemplo, em 1989, ele é um geógrafo, foi o primeiro a cunhar a expressão pós-modernidade, ou a condição pós-moderna, quer dizer, depois do mundo moderno, né, da era moderna, né? Essa palavra moderna ela ficou ruim aí, porque depois do moderno vem o quê? Quando o moderno passou, quando a era moderna passou, o que ficou? Chamaram de pós-modernidade, mas nós poderíamos dizer que nós temos uma outra modernidade, né? Porque o moderno é aquele que é mais atual. Mas vamos deixar assim mesmo. Então, o moderno, o pós-moderno tem um significado depois da era moderna, a era do iluminismo, a era de uma sociedade sólida, né? E o geógrafo foi o primeiro, o David Harvey, foi o primeiro a conhecer essa expressão, uma condição pós-moderna, por falta de um nome melhor para identificar o período com características distintas das modernidades pautadas pela razão dos iluministas. Ele apresenta um momento de crise dessa modernidade. Gilles Lipovetsky, em 2005, é um filósofo que denomina a condição social atual como hipermodernidade. Também vamos dizer, seria uma hipérbole, né? Ou a modernidade que chegou a seus excessos, né? Quer dizer, ele traduziu a hipérbole como uma coisa naturalizada. Nós passamos da modernidade, ficamos modernos demais. Interessante. Gilles Deleuze, que é em 1992, filósofo que apresenta a sociedade do controle, em substituição à sociedade disciplinar. Olha bem, a sociedade pós-moderna era a sociedade mais do controle e menos da sociedade disciplinar. A sociedade disciplinar é a sociedade antiga, a sociedade da ordem, de tudo limpinho, bonitinho, organizado, a realidade descortinada, todo mundo vendo da mesma forma, as coisas nos seus lugares. Isso exigia uma disciplina e um comando vertical. Hoje o comando é mais horizontal, subjetivo, mas ela mantém o controle da sociedade. De várias formas. Inclusive existem críticas sobre a forma como esse controle é exercido dentro de uma sociedade autoritária e o controle fora dessa sociedade autoritária, que também se estabelece de uma outra forma, de uma maneira mais sugestiva, mas que impacta a vida de todo mundo, porque não deixa de ser também uma violência. Mas vamos seguir. Isso aí eu estou citando, estou lembrando lá dos textos de Bill-Churran. Muito bem. Então a sociedade do controle foi definida pelo Gilles Deleuze, que seria a sociedade atual. E a sociedade disciplinar foi definida por Michel Foucault na descrição dos dispositivos de vigilância usados nos séculos XVI, XVII e XVIII da era moderna, né? Na sociedade do controle não é preciso vigiar, pois somos controlados pelas tecnologias e nós introjetamos algumas das ações que vamos fazer dentro de espectros mais ou menos esperados. Muito bem, então o filósofo Giorgio Agamben, em 2009, na sua publicação, com sua interpretação do contemporâneo, que tal qual a moda, né, tem sempre a forma de um limiar inapreensível entre o ainda não e o não mais. Então, esse filósofo aqui, ele está interpretando o momento na nossa contemporaneidade igual à moda. A moda é uma coisa que tem o limiar que ainda não chegou, que chegou e depois passou. E é muito interessante essa moda,
porque quando as tendências, seja ditada por quem quer que seja, aparecem, elas provocam um impacto, então nem todo mundo adere, então ainda não. Depois ela passa a um excesso, um exagero, e depois ela fica, vamos dizer assim, vista como ridícula até, se for o caso. Passou a moda. Você ainda está usando isso, ainda está fazendo isso. Bom, enfim, em uma breve leitura desses e de outros autores que estudam o mundo odierno, pode-se citar algumas características tais como hedonismo, né? Busca pelo prazer individual, culto ao corpo, juventude prolongada, avanços das tecnologias de informação, globalização, fundamentalismos, autoritarismo carismático, que é o que aparece por aí, algumas pessoas que buscam autoridade porque tem carisma e acabam formando bandos que vão mitificá-lo, consumismo exagerado, individualismo principalmente exagerado, redefinição de tempo e espaço, fim das certezas, tempo imediatista, fim do sentido da história para compreender o mundo. Olha bem, fim da história não, fim do sentido da história para compreender o mundo, o que é uma coisa interessante, porque a compreensão do mundo vem muito pelo estudo dos fatos históricos, apesar de que os fatos históricos são muitas vezes violentamente colocados na ordem do mainstream, quando algumas realidades não transparecem ou são sufocadas pela ideia dominante. Mas, de qualquer maneira, o sentido de estudo da história, o mais profundo, o mais pesquisado possível para compreender o mundo. E veio o fim disso, o fim desse sentido. Valores morais norteados pelo consumo, né? Inclusive valores morais medidos pelo lucro, né? O lucro de uma ação pode até não ser um lucro financeiro, mas uma vantagem. Então, norteados pelo consumo, pelo lucro, pela vantagem, diferentes formas de relações interpessoais, algumas bastante descompromissadas, líquidas, fluidas demais, virtuais inclusive, algumas que não exigem contato físico, mas que são reais, porém, na virtualidade você não tem o contato, né? Ausência de teorias universais ou ideologias que consigam explicar o mundo, características de um tempo em que a modernidade atingiu seu final, ou que se revestiu e tornou-se muito complexa. Então, a ideia de que muitas coisas que acontecem estão, hiperbolicamente falando, excessivas, é que vem a ideia lá da hipermodernidade. A pós-modernidade seria a modernidade dos excessos, ou seja, no momento moderno, a coisa fluiu, é mais ou menos um vale tudo, e essa fluição leva as coisas a passarem muito rapidamente, a tendência surge, as coisas se estabelecem e logo perdem o valor. É como o lead ali da sua rede social, em que você vai passando o dedo sobre vários assuntos, alguns muito interessantes, importantes, em que você lê 2 linhas e ultrapassa e fica sem nenhuma formação sobre o tema e com várias informações. É uma velocidade. Então, o Zygmunt Bauman, ao olhar para o contexto social odierno, ele cunha o termo modernidade líquida, utilizando a palavra líquida como uma metáfora, a melhor que ele encontrou, para compreender essa sociedade onde as coisas têm uma velocidade e muito pouca confirmação. Já que a condição de uma substância líquida, ela não tem uma forma definida como a sólida tem, ela necessita sempre de um recipiente que a abarque, que seria natural ou feito artificialmente, para ser apreendida. Esse veículo, esse recipiente, onde estaria essa coisa, que não tem forma, pode ser o veículo da nossa forma de relação. Essa metáfora vê-se que está em concordância com um mundo também sem forma definida, de difícil descrição pela rapidez em que as mudanças ocorrem. Parece que tudo se desmancha no ar. Para o autor, tudo que antes estava definido solidamente na sociedade da razão iluminista, entre certo e errado, isso ou aquilo, tem agora uma conotação múltipla, em que pode ser isso e aquilo ao mesmo tempo. A quantidade de informações produzidas e divulgadas rapidamente trocam as certezas sólidas por incertezas, e assim a característica da liquidez afeta também a relação com a ética, com os valores.
você teria uma ética, por exemplo, sem moral, com os valores, os comportamentos e as relações entre pessoas que escorrem entre os dedos e se alteram ao sabor do consumismo em uma rapidez nunca vista. Tem um exemplo de um fato que aconteceu. Eu sou professor, né? E eu estava um dia dentro de sala de aula, no meu curso, tinha um curso de física e de matemática, e tinha lá uma turma, e apareceu um rapaz lá que estava fazendo um concurso. Ele era um pouco mais sério, mais velho um pouquinho, e um pouco mais sério do grupo, por ele ter uma faixa etária maior, né? E ele estava contando uma história para um rapaz, e eu fiquei prestando atenção, né? Na época não era tanto, mas eu sou bem mais velho que ele, né? Ele é um jovem de 20 anos talvez, e eu na época já tinha 50 e alguma coisa. Aí ele estava contando que ele foi numa praia e um grupo dele conheceu um grupo lá de meninas, um grupo de rapazes que ele estava, conheceu lá um grupo de meninas, e ele se interessou por uma garota que mostrou muito interesse por ele. Aí ele saiu com essa garota. E a menina estava super empolgada. E ele ficou assim, uma menina muito bonita, super empolgada com ele e tal. Aí, né, o que aconteceu depois com os dois, eu não vou relatar porque você imagina, né? Mas é uma relação de praia, de férias, de conhecimento, de balada. No dia seguinte, ele a viu na praia e voltou aquela admiração, né, aquele negócio, pô, que mulher, né, e tal. Aí ele se aproximou dela, falou oi, ela falou um oi meio seco assim, sorriu, a turma dela riu, todo mundo ficou meio sem graça, eles começaram a conversar. Ele pegou e ficou do lado dela. Ela pegou, virou para ele e falou assim, aqui, cara, você não vai colar em mim agora não, né? Ontem foi ontem, hoje é outra coisa. Ele não entendeu nada. Ele que é jovem não entendeu nada. Ele falou, não vou colar em você não, tá bom. Daí pra frente não interessa. Então você vê que aquela empolgação é como se fosse um doce que ela fosse comer numa festa. Amanhã de manhã, ela não está com vontade de comer aquele doce. Se alguém falar com ela, poxa, você gostou tanto desse doce, toma aqui outra vez. Não, agora eu não quero. Fiquei empolgado de comer naquela hora. Pode ser que amanhã eu me empolgue outra vez. Provavelmente a empolgação dela era pela aventura, pelo lance, pelo aquele momento, pelaquela circunstância, em que ela teria, de uma outra forma, talvez naquele mesmo dia ou no dia seguinte, talvez com outra pessoa, e que descartaria da mesma forma que ela estava ali para fazer momentos diferentes, acrescentar no currículo dela, talvez até tirar fotos e jogar no Instagram. Tá? Eu estou contando essa história porque eu achei muito interessante. Isso tem mais ou menos talvez uns 10 anos. Um pouco menos. Bom, então olha só. As relações se alteram ao sabor do consumismo em uma rapidez nunca vista. Esse exemplo é um exemplo de consumismo de uma situação, de pessoas. O rapaz, não estou dizendo que ele está certo, que ele está errado, que ele é melhor que ela, que ele é romântico, que ela não é romântica, que ela é isso, que ela é... Não estou falando nada, não vou fazer juízo de valor. O que eu estou falando é que foi uma coisa líquida, fluida, e ele não entendeu. Ele não entendeu, talvez porque ele tem uma outra forma de ver o mundo. Muito bem. Então, com o objetivo de defender o pressuposto de uma sociedade líquido moderna, ou pós-moderna, Bauman apresenta a ideia geral no livro Modernidade Líquida e depois aprofunda em temas cotidianos com exemplos para mostrar sua tese inicial. É o caso de livros como Amor Líquido, Tempo Líquido, Medo Líquido, Mal Líquido, esse que eu vou fazer o próximo programa com vocês, Vidas Desperdiçadas, Vida Líquida, Vidas em Fragmentos, Vida a Crédito, Vida para o Consumo, entre outros. Inclusive pessoas que ele chamou aqui de pessoas redundantes ou pessoas descartáveis. Dessa forma, mostra que a sociedade atual tem valores do instantâneo e da descartabilidade, já que a durabilidade deu lugar à velocidade. Então, olha bem, quando a menina descartou o rapaz, é porque ele já tinha servido aos propósitos da instantaneidade dela. E ela pensou, mas esse cara não entendeu? Não foi assim para ele como foi para mim? Quer dizer, a lógica dela era a lógica dessa hipermodernidade, da sociedade, da modernidade líquida. E a dele não era ainda. Então a essência foi trocada pela aparência e carrega a possibilidade de transmutar toda a realidade em objetos de consumo. Toda a realidade é objeto de consumo. Se você consome ideias, você consome frases, você consome filosofias, você consome programas, séries,
aquele negócio de maratonar séries, tudo isso é consumismo. Tudo isso são coisas que passam pelos nossos sentidos. Nós estamos na superfície dos corpos. Tato, olfato, paladar, tudo é muito na superfície. Tudo é para consumo, inclusive o nosso consumo interno, o nosso prazer, seja o prazer libidinoso, seja o prazer de outras naturezas que nos dê de sabor, de estar num lugar, né? É como se você viesse numa praia maravilhosa, esplendorosa num dia e no outro dia você não quisesse voltar naquela praia porque você já passou por ela. Essa velocidade, ela tira a essência das coisas. Bom, a essência então foi trocada pela aparência e carrega a possibilidade de transmutar toda a realidade em objetos de consumo. Eu acabei de citar um exemplo. A condição humana nesse mundo líquido dificulta identificar claramente quais são os perigos. Mas todos estão expostos em algum grau às suas consequências, ou seja, aos perigos desse mau uso. Ou uso desenfreado, ou uso impensado, ou uso em velocidade, na fluidez dos momentos. O tema do medo é abordado por Zygmunt Bauman em três publicações aqui, ao que tudo indica, que mostra a obsessão por segurança e nossa fragilidade diante do mal. Eu confesso que eu não sei se ele, Zygmunt Bauman, que inclusive é falecido em 2017, se ele tem obsessão de segurança, por segurança. Eu acho que ela está querendo dizer aqui é que existe na sociedade uma obsessão por segurança e que nós temos uma fragilidade diante do mal, até porque nós não conseguimos, no mundo líquido, nós não conseguimos identificar claramente os perigos. Então, pessoas às vezes se estabelecem relações, tem gente que conheceu alguém pelo Tinder e depois casou, e depois deu tudo errado. Não estou falando que o Tinder está errado, estou falando que o formato da relação foi tão rápido e de repente deu tudo errado. Falei, tudo errado como? Morreu alguém? Não, mas é um perigo, você compromete sua vida, de repente você tem um filho, de repente você vê que a pessoa é completamente fora da caixinha, não dá para ser... São perigos, assim, os menores perigos e os maiores perigos, né? Isso sem... Eu citei o Tinder aí, mas eu não estou fazendo uma avaliação moral. Não se trata de moral. Se trata de perigos. Então, talvez nós tenhamos essa obsessão. Mas da maneira como ela colocou que o tema medo é abordado por Bauman, que mostra a obsessão por segurança, eu acho que ela está falando que a sociedade, Bauman, mostra que a obsessão da segurança é da sociedade e da nossa fragilidade dentro do mal. Eu entendi assim. Nesses escritos, o medo interfere na cidade, na arquitetura, no comportamento social dentro de uma sociedade capitalista parasitária e ao mal generalizado e difuso, em comum percebe-se a importância dada ao medo como estratégia de controle social. Segundo Bauman, em 2008, seu livro Medo Líquido é um inventário, segundo ela aqui, muito preliminar e incompleto, sim. Esse inventário dele, ele tem que ser incompleto, porque de quando ele escreveu isso, que foi em meados de 2010, né, para cá, até agora, um número incrível de coisas aconteceu. Esse livro que eu estou lendo aqui, O Mal Líquido, ele foi escrito em 2015, ele cita o início dos entreveros lá entre a Rússia e a Ucrânia, e os dois autores são falecidos, um faleceu um ano depois da publicação do livro e outro 2 anos depois. Eles não tiveram oportunidade de cultivar e completar as ideias que ainda assim permaneceriam completas, porque nós não sabemos o que vai acontecer, quais são as forças que estão ligadas, por que aquele livro evoluiu daquela forma, se havia uma intenção, se as intenções apareceram depois. Então, esse inventário, ele é preliminar. Incompleto, ele teria que ser. E incompleto ele continuaria sendo, à medida que houvesse avaliações mais à frente que as preliminares. Então eu estou fazendo a defesa da obra aqui, porque eu já li várias obras desse autor. Mas ela também, ela não está xingando o cara, ela está apenas dizendo que, a princípio, para ela, o olhar que ela deu é preliminar, acho incompleto. Bom, então é um inventário muito preliminar e incompleto dos medos líquidos modernos, e devem ter muitos outros que vão aparecer, inclusive, na própria literatura dele. Literatura anterior e posterior, porque ele ainda conseguiu lançar livro depois, antes de morrer.
Aliás, ele lançou um livro e logo depois ele morreu. Muito bem, eu não sei qual. É um convite com mais perguntas do que respostas e que, sem dúvida, nos faz pensar não apenas nos nossos medos, mas na condição social que somos treinados a conceber. Inclusive, a linguagem do Zygmunt Bauman, ela não é uma linguagem direta, conforme ela está usando aqui, é um texto difícil de entender, porque ele cita N autores, ele faz análise de vários autores, o tal de Leônidas aqui também, desse outro livro Mal Líquido que eu estou falando, eles fazem estudos sobre vários autores, vários pensadores, assim como o Bauman, e esses estudos torna o nosso entendimento dificultado, porque você não necessariamente conhece aquele autor, né? E às vezes você pesquisa sobre aquele autor, o que torna a obra, e ele próprio às vezes fala, mas fala pedaços do entendimento, do pensamento da obra, ou localiza historicamente tempo e espaço de uma maneira muito difícil. Então, dessa forma, a obra dele, e o linguajar é um linguajar filosófico, muitas vezes sociológico, filosófico, em que ele contextualiza coisas com histórias sempre alçadas em conceitos e pensamentos que você não necessariamente consegue saber de tudo, e ancorada numa linguagem acadêmica, mas ao mesmo tempo uma linguagem pessoal, particular e muito profunda, muito rica. E essa moça aqui é direta, o que não tem nada a ver, não estou metendo pau nela. O que eu estou dizendo é que ela tá fazendo um favor para nós, porque isso aqui é um dicionário, né? Um dicionário crítico hermenêutico. Se ela falasse na linguagem muito difícil, ele passaria de ser dicionário, né? Então, ela fala que essa obra, que é uma obra que nos traz informações, mas assim, da maneira como ela está falando, ela tá sendo superficial, obviamente, mas quando você lê a obra, você vê uma densidade de conceitos, uma profundidade filosófica muito grande, e ele vai fazendo isso ao longo das eras, ele não fica preso a determinados momentos para poder explicar consequências. Então, esse livro foi construído em 6 capítulos, com a introdução sobre a origem, depois a dinâmica e os usos do medo, porque o medo é usado. Um primeiro capítulo é pavor da morte, seguido do medo e o mal, o horror do inadmissível, o terror global, trazendo os medos à tona do terror global, essa história de fim de mundo que nós vemos na cabeça, o pensamento contra o medo. O autor inicia dizendo que o medo é o nome que damos à nossa incerteza, a nossa ignorância da ameaça do que pode ser feito, do que pode e do que não pode, para fazê-la parar ou enfrentá-la, se cessá-la estiver além de nosso alcance. Há um medo primário, reconhecido como natural de todo animal, que ajuda a identificar os perigos que possibilitam a nossa sobrevivência, o medo da morte, mas Bauman nos alerta para o medo de segundo grau. Olha bem, ele está falando aqui o seguinte: existe um medo normal. Sem medo, você seria um louco, né? Se você está fazendo uma acrobacia que você já executou 500 vezes e você sabe fazê-la, se você não tiver uma dose de medo, você será irresponsável. Uma pessoa que diz que não está com medo de uma situação terrível, ou ela está mentindo, ou ela é louca, né? Sempre existe o medo, porque o medo está associado à incerteza. E ele tem a ver com a nossa psique, a nossa fundamentação, a nossa ontologia, né? Como seres humanos. Então, esse é o medo primário. O medo primário é reconhecido como natural em todo animal, que ajuda a identificar os perigos, possibilita a nossa sobrevivência, por exemplo, medo da morte, mas Bauman nos alerta que existe um segundo medo, o medo de um segundo grau, que seria o medo derivado, que orienta a nossa percepção e direciona nossas escolhas. De acordo com o autor, os perigos dos quais se tem medo podem ser de até 3 tipos: aqueles que ameaçam o corpo, que ameaçam a nossa propriedade, os de ordem mais geral, que ameaçam a ordem social e a confiabilidade nessa ordem, por exemplo, renda e emprego, os perigos que ameaçam o lugar da pessoa no mundo, identidade, gênero, ética religiosa, exclusão social. Então, na sociedade líquida moderna, o medo líquido é assustador. Então, Bauman vai definir aqui agora, palavras do Bauman. O medo é assustador quando difuso, diverso, indistinto, desvinculado, desancorado, flutuante, sem endereço, sem motivos claros, quando nos assombra sem que haja uma explicação visível, quando a ameaça que devemos temer pode ser vislumbrada em toda parte, mas em lugar algum se pode vê-la efetivamente. Palavras do Bauman. Então, o problema quando o medo
não faz sentido facilmente. E a gente vive com muitos medos, umas inseguranças que nós não sabemos detectar. Então o problema é quando o medo não faz sentido facilmente, de difícil compreensão, é flutuante, que nos torna que torna a coisa mais aterradora, pois desperta o sentimento de impotência frente à nossa capacidade de reagir ao perigo, de tal forma aumenta a incerteza e a necessidade de segurança. Os medos derivados estão sempre ancorados no medo da morte ou na consciência da finitude. Em uma sociedade líquida moderna, esse medo se apresenta como exclusão. A morte social, quando você é excluído. Para mostrar a exclusão social, em um curso na sociedade, Bauman disseca os programas de reality show, é verdade, quando você vai para o paredão, lá aquelas parias, né? Toma como exemplo o Big Brother, em que a regra do jogo é a eliminação de pessoas até ficar apenas uma. Olha bem, o reality show, o Big Brother, é um formato de programa que existe aqui no Brasil e no mundo todo, tá? Inclusive é veiculado aqui sob licença da empresa, que eu não vou falar o nome aqui. Não há nessa regra qualquer tipo de mérito ou comportamento que justifique a eliminação da pessoa, apenas é a regra do jogo. A regra do jogo é ela ser eliminada. Então você tem que criar um problema extremamente antiético, porque você tem que criar um problema entre as pessoas, para as pessoas se excluírem, e aquela excluída não é necessariamente a pior nem a melhor, ela é apenas a que foi escolhida para ser excluída. Então não há uma forma garantida de evitar essa eliminação. Pessoas boas ou não são votadas para sair de modo adequado ou em silêncio, como deve ser em outras circunstâncias da vida, como a demissão do trabalho, por exemplo. Você chega para trabalhar, isso aconteceu comigo, você chega para trabalhar num dia, você está projetando alguma coisa, ou conversando com seus pares, e fala amanhã, depois ou qualquer dia eu vou fazer isso, vai lá, guarda seus objetos e sai. Na hora que você sai, você é chamado na direção, vai para o RH, ele te demite, você vai lá, limpa suas coisas, vai embora e não olha para trás, não diz nada para ninguém. Isso é uma exclusão. Né? Isso não é muito fácil de assimilar. Né? Não há uma forma garantida de evitar a eliminação. Muito bem. A questão que o autor coloca é quem manda quem para a lata do lixo. Né? E mostra ainda que a regra do jogo é uma forma de banalização dessa exclusão, uma forma de entorpecimento sobre a morte, que se traduz na exclusão de pessoas e não importa o que façam, elas serão eliminadas. Não importa o que façam, elas serão eliminadas. E essa é a regra. É como se você se acostumasse com a ideia de que não interessa quem é você, hoje você está na fita, amanhã você não está. O que aconteceu entre o rapaz e a moça lá é que ela o excluiu num formato de relação para uma próxima aventura. Ele se tornou descartável. Ali ele foi excluído. Ele obviamente não gostou, mesmo não tendo apaixonado pela moça. Você se sentiu usado. Ah, mas ele também usou. Bom, depende, né? Depende do que a gente entende como uso, né? Depende se ele não ia deixar transparente que ele tinha mais coisas a fazer com ela. Talvez ele tenha gostado dela numa totalidade, não apenas pela beleza. Mas aquilo foi ilusório, porque no dia seguinte ela mostrou que essa totalidade era outra. Complicado pra caramba isso, né? Então é o medo da exclusão. O que se aprende com esse reality show? Para Bauman, tais programas são os contos de fada da atualidade. Aprendemos valores morais. Até parece. Os contos de fadas apresentam histórias em que o mal era punido e o bem de alguma forma recompensado. Os programas do reality show constroem também uma moral, porém de maneira diferente, em que não importa o mérito, já que todos um a um serão eliminados, como o destino inevitável como a morte, e apenas um vencerá. A ideia principal não é manter as pessoas dentro em um jogo coletivo, mas mandá-las para fora e que não voltem. Essa é a ideia. O destino é a eliminação ou aceitação de uma condição de exclusão sem questionar ou propor alternativas coletivas para o jogo, porque lá não existe isso. Existe um grande irmão, o Big Brother, que está no comando dizendo quem pode, quem não pode, quem vai ser atacado, quem não vai, quem vai passar pelo monstro, quem vai ir para o paredão, quem vai discutir com quem vai ficar no quarto tal, qual quarto vai ser fechado, entendeu? É o Big Brother que dá o comando. O que os contos morais de nossa época nos dizem é que os desastres ocorrem de forma aleatória,
sem motivo ou explicação necessária, que é apenas um elo muito tênue, se é que existe, entre o que os homens e mulheres fazem e aquilo que lhes acontece, e que pouco ou nada se pode fazer para garantir que esse sofrimento seja evitado. Os contos morais de nossa época falam de ameaça maligna e da iminência da eliminação ou da exclusão, assim como da quase impotência total dos seres humanos para escapar a esses destinos. Palavras do Bauman. Os contos morais da modernidade líquida espalham a ameaça de exclusão, silenciam a indignação como regra excludente, não permite outra solução, uma solução coletiva com mais de um vencedor, de tal forma banaliza-se a visão de morrer. São ensaios diários de morte travestida de exclusão social, na esperança de que, antes que ela chegue à sua nudez, nós nos acostumaremos com essa banalidade. Quer dizer, nós nos acostumaremos a sermos descartáveis. O que não é verdade, né? Morrer, todo mundo morre, mas não por descarte. Mas é porque você já teve uma vida. As estratégias do jogo reforçam a individualização, exato, porque um elimina o outro independente de ser bom ou ser ruim. A busca da felicidade individual como forma de conviver com o fantasma da exclusão, de suportar o insuportável e de ser alegre quanto dá tempo, né? Em outro argumento sobre o medo, Bauman afirma que o medo e o mal são irmãos siameses. Não se pode encontrar um deles separado do outro. Ou talvez seja apenas dois nomes de uma só experimentação, um deles se referindo ao que se vê e ouve, e o outro ao que se sente. Entendendo o mal como o inexplicável, Bauman enfatiza que fomos treinados a não ver o mal, e ele pode ser realizado por pessoas comuns, de tal forma dissemina-se a crença de que não podemos confiar nas pessoas. Esse medo difuso provoca incertezas e incentiva a lógica do consumo com artefatos ou feitiços de segurança, gerando uma crise de confiança, o medo de tudo e de todos a todo momento. As condições sociais são agravantes do medo, exemplificando como os desastres naturais ocorridos em diferentes países mostra como as abordagens sobre tais catástrofes nos levam a pensar que são eventos aleatórios que podem atingir a qualquer um, mas os fatos mostram que eles atingem sempre os mais pobres, os negros, os latinos, né? Os de classes mais baixas, os de outras etnias, vamos generalizando, né? Pois são os que moram em lugares inadequados ou moram precarizados. Conclui-se que o padrão de uma vida digna para ser vivida ou os benefícios da ciência médica só serão garantidos para quem pode pagar. O medo se apresenta aí como uma insegurança pela ameaça constante do lugar onde se vive e do poder que se tem. O mal causado pela ausência de critérios morais é ainda mais devastador que as catástrofes naturais, e ele materializa na burocracia, na exigência e obediência a certas normas e não às avaliações morais. A estratégia da burocracia está a serviço da mecanização ética e a responsabilidade sobre o mal cometido se torna flutuante, não sendo possível identificar. Transforma-se então em responsabilidade de ninguém e as escolhas morais são amortizadas pelo mercado consumidor. Se a burocracia da era sólido-moderna, adiaforizada ativamente, Se a burocracia da era sólido-moderna adiaforizava ativamente os efeitos moralmente impactantes das ações humanas, a tecnologia emancipada dos nossos tempos líquidos modernos obtém efeitos similares por meio da tranquilização da ética de tudo. Palavras do Bauman, muito difícil, né? A tranquilização da ética por meio de produtos e feitiços tecnológicos ou farmacêuticos quebra as relações tradicionais, permite a consciência limpa e a cegueira moral, podendo o indivíduo prosseguir a vida sem culpa, pois todo o problema ético pode ser resolvido rapidamente com o consumo de produtos industriais. Na trajetória de não conseguir administrar nossos medos, Bauman apresenta ainda a globalização negativa como o desconhecido que adentrou o nosso lar de modo incontrolável, um destino inevitável e, como efeito colateral, desdenham a soberania nacional e desrespeitam quaisquer fronteiras entre Estados. A globalização, ele está falando da fronteira em relação à globalização. A globalização, querendo ou não, torna-nos responsáveis pela miséria de todos,
Porém, não há mais soluções locais e o medo e a insegurança nascem do sentimento de impotência diante de problemas globais. Você vê que aplicativos hoje em dia cooptam pessoas dentro do seu país para trabalhar, desarticulando setores, né? E esses aplicativos, a central deles, para onde os dólares devem ser revertidos, não é aqui, né? A central deles é em algum outro lugar do mundo. Costuma não ser em nenhum lugar, né? Em lugar físico. É um lugar virtual. E a conta bancária também. Então, como é que você os combate? As companhias de telefonia que fazem misérias com você, como é que você as combate? Com quem que você discute? Você elege um foro, uma situação legal para te defender e isso leva meses. E você não vê a cara de quem está discutindo e tem quem está agindo errado com você. Muito complicado, né? Então a gente sente uma sensação de impotência. Essa sensação de impotência nos mantém com a sensação de descartabilidade, de insegurança e medo. Não existem, nem pode existir, soluções locais para problemas que são globais, originários e fortalecidos globalmente. A reaproximação do poder e da política terá de ser atingida, se é que o será no nível planetário. Eu, por exemplo, acho que não. Porque nós já vivemos hoje, as Big Techs, por exemplo, elas têm mais dinheiro que o PIB de vários países e estão acima dos governos, né? A reaproximação do poder e da política terá de ser atingida, não sei como, se é que será no nível planetário, não sei como. O futuro da democracia e da liberdade tem que ser assegurado em escala planetária, ou não será, eu acho que não será. Estou sendo pessimista. Foram palavras do Bauman. Ao trazer os medos à tona, Bauman analisa a liberdade e na outra face da mesma moeda a segurança, ambas podendo gerar a perda de controle da própria vida. Impossibilitados de encontrar uma solução individualmente para perigos produzidos socialmente, o ser humano enfrenta o medo difuso, flutuante, indefinido, incontrolável, líquido, e a estratégia da elite global é a de desviar os olhos dos amedrontados, afastando-os das causas de sua ansiedade existencial. A trajetória do medo não é uma linha reta. Apresenta transmutações, mas ainda está alicerçada pelo medo da morte ou pelo conhecimento de finitude, inevitável, irreparável. Cada morte é uma perda de um mundo. Algumas perguntas ficam em suspensão. As palavras seriam capazes de mudar o mundo? Dizer a verdade é suficiente para garantir a vitória sobre a mentira? Será a razão capaz de sustentar por si mesma diante do preconceito e da superstição? Será provável que o mal acabe sucumbindo perante a glória luminosa da bondade ou a feiura perante o esplendor ofuscante da beleza? O conhecimento não necessita do poder para mudar o mundo? Da mesma forma que o poder precisa de conhecimento para mudá-lo de maneira certa e com propósito correto, ou não? Palavras do Bauman. O autor coloca as questões sobre o poder do conhecimento para entender e abrir uma discussão do papel dos intelectuais diante do mundo. Conversa com Jacques Derrida, Michel Foucault, Ralph Miliband, Karl Marx, Anton Gramsci, George Lukács, entre outros, com destaque especial para Theodor Adorno, da Escola de Frankfurt, que Bauman vai se apoiar para desenvolver a tarefa de cortar as raízes do medo líquido. Ele destaca a tarefa de repensar como abordar e enfrentar os medos desse século e duas agendas, na esperança e oportunidade de atingir um equilíbrio aceitável entre liberdade e segurança e tornar possível o ato corajoso de ter esperança, duas agendas. Na comunicação do pensamento como arma de luta, usa a alegoria da mensagem na garrafa como tarefa do intelectual para um mundo melhor. A alegoria da mensagem da garrafa implica dois pressupostos: que havia uma mensagem adequada para ser escrita e digna do trabalho necessário para se colocar na garrafa no mar. E que no momento em que ela for encontrada e lida, em um momento que não pode ser definido de antemão, obviamente, a mensagem ainda será digna de esforço de parte de quem a encontrou, de retirá-la, de estudá-la, de absorvê-la e adotá-la. O mensageiro uma mensagem a um leitor desconhecido para algum momento em um futuro indefinido, flutuante, fluido, líquido, é o que Bauman
faz com seu conhecimento. Uma leitura que por vezes é desconcertante pela proximidade da realidade vivida nos tempos odiernos, mas ao mesmo tempo permite desvendar o pensamento treinado para não ver que não reduz nossos medos, torna-os agora um pouco mais compreensíveis. O medo líquido não está sozinho ou é uma emoção individual. Ele está em contexto social mais amplo em que sua compreensão para um possível enfrentamento só seria possível com uma perspectiva coletiva de sociedade. Então as pessoas teriam que estar instruídas. Muito bem. A leitura não é tão grande, mas o texto acabou ficando grande. Se eu achar aqui, eu vou terminar o vídeo para não ficar maior do que o necessário. Eu vou pedir para que você deixe seu comentário, deixe seu like, compartilhe, e se eu tiver o currículo dessa moça, eu repasso ele na descrição do vídeo. Muito obrigado pela sua atenção. Até o próximo programa pontuando com algum assunto que nós acharmos muito interessante. Até lá.